mergulhar ainda mais em determinados assuntos que estão em alta, alguns assuntos que vêm à tona aí, dependendo de ocorrências factuais também, a gente consegue aí desdobrar esse assunto, sempre na presença dele, Manuel Paiva, especialista em trânsito, nosso colunista também. Bom dia para você, bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Manhã. Bom dia, Carol. Que bom estar hoje na companhia de todos nós. Bom dia aos nossos ouvintes, a toda a equipe que nos segue pelo rádio e pelo YouTube. Muito obrigada, Manuel. E a gente segue trazendo esse assunto que é muito importante, e eu lembro que há uns 2 anos, né, esse assunto vem à tona cada vez aí de uma forma ainda mais frequente, que é com relação a essa prestação de serviço através, né, de corridas por aplicativos. E aí a gente diz essa corrida por aplicativo, tanto passageiro, também tem a questão ali do delivery, da entrega também. E aí muitas pessoas questionam sobre essa prestação de serviço, querem entender melhor como que funciona, até mesmo o próprio motorista com esse vínculo, né, empregatício com as empresas também. E antes da gente iniciar, já antecipo para você, amigo ouvinte, que o assunto de hoje é falar sobre as curiosidades desses aplicativos, né, de transporte de passageiros. Além disso, acompanhamos também o aumento, né, na questão das corridas, não somente em Manaus, em outras localidades também. E eu já antecipo o nosso número para que você participe caso você tenha alguma dúvida. 929-8198-0632, caso você tenha dúvidas, caso você queira relatar algum tipo de dificuldade, alguma situação também que tenha acontecido durante aí alguma corrida, participe conosco. Manuel, a gente inicia então falando sobre essa prestação de serviço. São 10 curiosidades, né, que nós separamos para hoje, e trazendo então quais são os deveres e também ali quais são os direitos dos passageiros, mais precisamente. Carol, o aplicativo hoje não é uma mania. Em todo mundo hoje, todo mundo depende do aplicativo, né? No fundo, várias famílias, várias pessoas têm o aplicativo como o carro da família, né? A maneira que ele se desloca. Então, muita gente não tem carro e que hoje usa o aplicativo. Muita gente que antes pegava carona usa o aplicativo. Tanto é que o aplicativo ocupou o espaço de pessoas que utilizavam o transporte coletivo, pessoas que utilizavam o táxi, pessoas que tinham o segundo ou terceiro carro e começaram a usar. Isso é uma grande realidade. E você veja os aplicativos que surgiram há 10 anos atrás, surgiram em todo o mundo, exatamente, e o primeiro segmento que teve uma concorrência direta foi exatamente com os taxistas, né? Os taxistas reclamaram, os taxistas chiaram, porque tinha uma competição direta nesse serviço. E efetivamente, o americano que bolou isso, ele bolou o seguinte: ele bolou primeiro como é que estava sendo os serviços oferecidos pelos táxis, né? Todo mundo questionava. Nós chamávamos ele para a corrida, ele não ia. Ele efetivamente não atendia os nossos pedidos. Nos finais de semana, nos dias de chuva, uma coisa típica de Manaus: chovia, o táxi sumia. Fazia calor, o táxi sumia. Tinha jogos, os táxis sumiam. Às vezes eles cobravam uma corrida acima do normal. Quem não lembra, né? As pessoas chegavam lá no porto de Manaus: quanto é que é a corrida? Aí ele perguntava: você quer ir de primeira ou de segunda? Aí o cara pergunta: quero de segunda. Ele: bandeira 2. Ou seja, dobrava a tarifa. Ou seja, essa convivência nós já tínhamos com o táxi. E agora ele se tornou o meio de utilização das pessoas, né? Então tem esse problema. Muita gente diz: por que em determinados horários eu pago mais caro? Vamos supor, da Compensa até o centro. Se em determinados momentos da semana ou em determinados horários do dia eu paguei quase a metade. Exatamente nesse aspecto em que há oscilação de solicitação. Como ele usa a inteligência artificial, ele usa esse controle de todo o processo, principalmente um tipo de aplicativo como o Uber, né? Ele faz essa variação ao longo do tempo, as tarifas aumentam. Então não estranhe. O que nós orientamos? Veja em outro aplicativo, tem outros mais aplicativos, né? Todos eles, às vezes, internacionais, eles são todos feitos lá fora, mas faça a pesquisa do que seria aquele trecho naquele momento, ou seja, porque varia.
todo mundo já sabe, dia de show na Arena da Amazônia, sexta-feira à noite. Toda corrida vai ser muito mais cara, né? Outro principal concorrente, com os táxis do aeroporto. Hoje, uma corrida da nossa casa para o aeroporto é muito mais barata pelo aplicativo do que pelo táxi do aeroporto. Isso é a vida de todos nós, que nós convivemos com isso. Agora, o que fazer nesse sentido, né? Avaliando, a gente já conversou inclusive sobre esse assunto, a migração das pessoas que utilizavam o transporte público, né? E hoje em dia preferem então utilizar o transporte por aplicativo. Além disso, algumas pessoas deixando aí o carro de lado por conta do custo. Tem a gasolina, vendendo os próprios carros também para poder reduzir esses valores, né, mensais dentro de casa. São vários fatores que influenciam nessa alta demanda, consequentemente nessa má prestação de serviço? Olha só, Carol, você veja antigamente. Hoje nós já estamos vendo um movimento que se tem do próprio condutor dos aplicativos. Eles fazem passeata porque muitas vezes a margem de lucro em determinadas empresas, em determinadas plataformas está muito pouco, está baixo. Eles dizem que não estão tendo a remuneração. Eles precisam efetivamente terem uma remuneração melhor, porque não cobre o custo operacional. Eles não recebem nenhum incentivo, por exemplo, adquirir o carro através de incentivo de ICMS e de IPI. Eles não têm isenção do IPVA como o taxista comum tem. Ou seja, essas séries de contribuições que o taxista comum tem, o cara do Uber não tem. Mas tem um detalhe, Carol. Hoje, muita gente está se juntando à vizinhança. 3 pessoas que moram, por exemplo, na Alvorada, que todo dia se deslocam da Alvorada até a Praça 14. Essas pessoas, quando se juntam numa viagem, elas pagam naquele deslocamento mais barato que uma tarifa de ônibus naquele deslocamento, porque elas dividem com 3 e elas vêm com conforto, elas vêm com ar-condicionado, ela ganha uma balinha, ela vai ouvindo a CBN, ouvindo aqui a Carol, ouvindo todos os nossos amigos se atualizando a notícia, não é? Ou seja, o nível de serviço oferecido por esse serviço não tem comparação. E você falou muito bem. Esse passageiro que fugiu do transporte público, o que ele é preciso fazer? Reclamar? Não. O transporte público tem que melhorar, Carol. Tem que ser melhor ou igual ao aplicativo. Tem que ser confiável, tem que ser acessível no seu preço, tem que ser confortável, tem que efetivamente as pessoas não esperam tanto. Essa é a grande vantagem. Olha, é um assunto que gera muitos comentários, muitas reflexões também. A gente segue agora para o nosso intervalo aqui no Jornal da Manhã. Na volta, continuamos ainda conversando sobre a questão da mobilidade urbana aqui na capital amazonense, mais precisamente o serviço por aplicativo. A gente volta já.